Capítulo 12. A religião ficou rígida. Vamos começar. João, capítulo 5, versículos 2 a 4. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. O tanque de Betesda não ficava longe da área do templo em Jerusalém. Seus 5 pórticos sempre estavam cheios de pessoas doentes. Alguns acreditam que as informações dadas em João capítulo 5, no verso 4, retratam uma noção bem questionável, uma vez que a ideia de Deus operando ao estilo de uma loteria parece totalmente incoerente com o que a Bíblia revela sobre Deus. Jesus visitou o lugar durante uma festa, provavelmente a festa das cabanas, que era o festival que comemorava os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Sua atenção voltou-se para um homem junto ao tanque, que há 38 anos não podia andar. A pergunta de R$1 milhão. João capítulo 5, do verso 6 a 7. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você quer ser curado? Alguns talvez se perguntem por que Jesus fez essa pergunta. Fazia 38 anos que esse homem estava incapacitado. Na verdade, é uma pergunta boa. Quase 4 décadas de impotência podem deixar o homem sem esperança, deprimido e indiferente. De repente, a capacidade de fazer coisas sozinho, depois de 38 anos dependendo de outras pessoas, significa que é preciso assumir responsabilidades com as quais você não está acostumado. E talvez você não queira isso. A cura inesperada. João capítulo 5, do verso 8 a 9. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. A cura foi instantânea. O homem deve ter ficado completamente chocado. Ele se levantou, dobrou sua maca, colocou-a sobre o ombro e foi embora. Não foi um ato de fé, mas de obediência. O homem nem sabia quem o havia curado. A simplicidade no modo como a cura é relatada encobre a bomba que explode na última parte do versículo 9. Isso aconteceu num sábado. É preciso ser um judeu sério para entender a confusão que esse simples fato causou. Quando os líderes religiosos viram o homem carregando a maca pelas ruas no sábado, o 7º dia destinado ao descanso, eles o detiveram. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Se você conhece os 10 mandamentos, isso parece lógico. A observância do sábado, uma questão de vida ou morte. Diz o regulamento oficial judaico: se alguém carregar algo de um lugar público para uma casa privada no sábado de modo intencional, pode ser punido com a morte por apedrejamento. A única coisa que o homem curado disse para se defender foi: O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. João capítulo 5, verso 11. As autoridades não ficaram impressionadas. Só conseguiam ver que ele estava obedecendo a lei que considerava estar no mesmo nível que a lei de Deus. Jesus, o homem que quebra o sábado. João capítulo 5, versículo 16. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essa história identifica o problema pelo qual a oposição contra Jesus começou a se concretizar. Jesus fez 2 strikes contra o homem. Primeiro, ele disse ao homem para carregar a maca no sábado. Segundo, ele curou no sábado.
mais um strike e ele estaria fora do jogo. A estranha defesa de Jesus. Até Deus viola o sábado. João capítulo 5, versículos 17 e 18. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. As autoridades religiosas pensaram que Jesus estivesse dizendo ser mais importante que as tradições sabáticas. Eles estavam certos. Eles entenderam que ele estivesse dispensando a autoridade deles para dizer ao povo o que se podia ou não podia fazer no sábado. Eles estavam certos. Quando ele identificou suas obras como as de Deus e chamou Deus de Pai, eles entenderam que ele estivesse alegando ser igual a Deus. Mais uma vez, eles estavam certos. As luzes vermelhas estavam piscando nos cérebros desses homens limitados a regras. Isso era uma loucura blasfema que insulta de Deus. Foi o terceiro strike de Jesus. O que outros dizem? C.S. Lewis. Um homem que dissesse o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande mestre moral. Seria um lunático. No nível de um homem que diz ser um ovo frito ou seria o diabo do inferno. Você pode escolher. Esse homem era e é o Filho de Deus. Ou era um louco ou coisa pior. Você pode prendê-lo por ser um demônio ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venha com essa besteira condescente de que ele era um grande mestre moral. Ele não nos deixou essa opção. Testemunhas que corroboram. Nas cortes do século I, de acordo com as leis judaicas, romana e grega, ninguém podia testemunhar em seu favor. Outras testemunhas deveriam ser chamadas para falar em defesa de outra pessoa. Jesus não precisou do testemunho humano para provar que era igual a Deus. Contudo, se os líderes judeus precisassem de testemunhas, ele lhes daria, esperando convencê-los a crer. João capítulo 5, verso 34. Nos versículos de 33 a 40, Jesus chamou 4 testemunhas para confirmar suas alegações. Aqui estão elas com a essência de seus testemunhos. Testemunha número 1, João Batista. Este é o Filho de Deus. João capítulo 1, verso 34. Testemunha número 2, a missão salvífica do qual Deus enviou Jesus está consumado. João capítulo 19, verso 30. Testemunha número 3, a voz do Pai, ouvida no batismo de Jesus. Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. E ouvida pelas pessoas como Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, verso 16. Testemunha número 4, as Escrituras do Antigo Testamento. Lucas, capítulo 24, do verso 44 ao 47. João, capítulo 1, verso 45. 1. A lei de Moisés descreveu a obra de Cristo em seus rituais e sacrifícios. 2. Os profetas profetizaram detalhes de sua pessoa e obra. 3. Os salmos prenunciaram sua morte e ressurreição. O que outros dizem? John Charles Riley. Se um homem não for completamente honesto em seu desejo professado de descobrir a verdade na religião, se em segredo amar algum ídolo do qual está decidido a não abrir mão, se em particular se importar com algo mais do que com louvor a Deus, ele chegará ao fim de seus dias duvidosos, perplexo, insatisfeito e inquieto, e nunca encontrará o caminho da paz. Começando uma briga. Lucas capítulo 6, do verso 1 a 2. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? De volta a Galiléia, Jesus e seus discípulos mais uma vez bateram de frente com a questão do sábado. Em um sábado, enquanto passavam pelas lavouras de cereal já maduras, eles começaram a colher algumas espigas debulhadas com a mão e comer os grãos. A polícia do sábado, normalmente conhecida como fariseus, estava pelas ruas e imediatamente questionou a ação dos transgressores.
De acordo com a lei de Moisés, aos pobres era permitido colher a plantação de trigo para preservar a vida. Mas, de acordo com as tradições sabáticas, a fome não era desculpa para violar a lei. Jesus discordou dos fariseus e expressou 6 razões. 1. Davi, o rei mais ilustre de Israel, violou uma lei. Na verdade, é encontrada no Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e nunca foi punido por isso. Mateus capítulo 12, do versículo 3 e 4. Ao fugir do rei Saul, Davi e seus homens famintos foram para o tabernáculo, tenda de adoração dos judeus durante as peregrinações no deserto, e comeram um pão consagrado, 12 pães mantidos em uma mesa, símbolo de comunhão com Deus, que pela lei poderia ser comido somente por sacerdotes. Ele foi perdoado por causa da sua fome e da sua grandeza. 2. Os sacerdotes que trabalham no templo tecnicamente violam o sábado todas as semanas e as leis os declara isentos. Mateus capítulo 12, versículo 6, com base no fato de que esse serviço no templo é mais importante do que a obediência escrita às leis sabáticas. 3. Aqui está o que é maior que o templo. Mateus capítulo 12, versículo 6. Ele é Cristo. Os que lhe servem, seus discípulos, estão isentos das leis sabáticas simplesmente por causa da grandeza daquele a quem serve. 4. O sábado era reservado para descanso espiritual e físico das pessoas. As pessoas não foram criadas para ser escravas das restrições sabáticas difíceis de suportar. Marcos capítulo 2, verso 27. 5. O propósito de Deus ao mandar que não houvesse trabalho no sábado nunca foi para reprimir o interesse das pessoas. O fato de os líderes condenarem os discípulos por comerem era prova de que eles estavam enganados com relação ao verdadeiro espírito do sábado. Mateus capítulo 12, verso 7. 6. Cristo é, por fim, Senhor, e tem a última palavra sobre o sábado, seu significado e seus propósitos. Mateus capítulo 12, no verso 8, Marcos capítulo 2, versículo 28, Lucas capítulo 6, versículo 5. Estendendo a mão para ser renovado. Considerando a compaixão de Jesus pelos que tinham problemas físicos, o que aconteceu em seguida deveria ser esperado. Ele estava ensinando em uma sinagoga na Galiléia. Na congregação estavam os constantes espiões do sistema religioso, os fariseus e os mestres da lei. Lucas, capítulo 6, verso 7. Também estava presente um homem com a mão direita atrofiada. Era uma situação pela qual os fariseus e os mestres das leis esperavam. Eles o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Em uma atmosfera de gloriosa provocação, Jesus chamou o homem à frente para que ninguém deixasse de ver o que estava para acontecer. Os rabinos ensinavam que não havia problema alguém resgatar um animal que tivesse caído em um buraco no sábado, mesmo se o animal não estivesse correndo risco de morte. Mateus capítulo 12, versículo 11. Mas, a menos que a doença ou ferimento ameaçasse a vida, a pessoa só poderia receber tratamento médico no dia seguinte. Jesus desprezou esse raciocínio que não demonstrava compaixão. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, ele interpelou. Em seguida, deixou de lado toda a lista de leis sabáticas meticulosas com uma declaração direta. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Mateus capítulo 12, verso 12. Virando-se para o homem, ele disse: estenda a mão. O homem estendeu-a e sua mão foi restaurada. Surge um plano de assassinato. Os fariseus encontraram que estavam procurando uma razão para condenar Jesus. A questão do sábado tornou-se a acusação imediata dos inimigos de Jesus contra ele. Marcos relata que eles estavam tão determinados a destruir Jesus que até se dispuseram a conspirar com seus piores inimigos políticos, os herodianos. Marcos capítulo 3, versículo 6. Desse momento em diante, eles estariam atentos no meio de toda a multidão que se reunisse para ouvir Jesus, desenvolvendo sua defesa para executá-lo. Resumo do capítulo. Jesus curou um aleijado no tanque de Betesda no sábado. Os líderes religiosos questionaram o homem por carregar sua maca.
Jesus intencionalmente ignorou as leis sabáticas que eram ilógicas e impiedosas. João, capítulo 5, versículo 1 a 15. Jesus defendeu suas ações ao se declarar igual a Deus em termos de obra, ter autoridade para ressuscitar os mortos e dar a vida eterna. Ele citou 4 testemunhas de suas alegações. João, capítulo 5, verso 16 a 47. A questão do sábado foi enfatizada quando os discípulos de Jesus colheram grãos no sábado. Ele curou um homem no sábado, declarando que era permitido fazer o bem no sábado e que ele era senhor do sábado. Seus inimigos conspiraram para matá-lo. Lucas, capítulo 6, do verso 1 a 11. Questões para estudo. 1. O que um homem usou para se defender quando foi questionado por carregar sua maca? Qual foi a defesa de Jesus quando eles o acusaram de violar o sábado? O homem curado defendeu-se dizendo: O homem que me curou me disse para fazer isso. Jesus defendeu suas ações dizendo: Deus trabalha no sábado. 2. Quem e o que são as 4 testemunhas que Jesus chama para confirmar suas alegações? As 4 testemunhas que confirmam as alegações de Cristo são: 1. João Batista. 2. A missão salvífica de Cristo. 3. A voz do Pai. 4. As Escrituras do Antigo Testamento. 3. Como os fariseus e os mestres da lei negligenciaram o significado destas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios? Os escribas e os fariseus negligenciaram o desejo de misericórdia e não de sacrifício de Deus ao condenar os discípulos por colher grãos no sábado. 4. A curar a mão atrofiada de um homem no sábado na sinagoga, o que Jesus demonstrou? Ao curar a mão atrofiada, Jesus demonstrou que é permitido fazer o bem no sábado e que uma pessoa vale mais do que uma ovelha. 5. Quando você caiu na armadilha de oferecer sacrifícios enquanto negligenciava a misericórdia, o que você pode fazer hoje para mudar isto? Exemplos nos quais os indivíduos oferecem sacrifício enquanto negligencia a misericórdia podem incluir dar o dízimo à igreja ao mesmo tempo em que ele se irrita com isso, ou se negar algum confronto enquanto ele não perdoa alguém que o feriu.